Você sabe o que significa os nomes Malom e Quilion? E você sabe por que os seus pais puseram esses nomes nos seus filhos? Não? É o que nós vamos aprender agora. Graça e paz, eu sou o evangelista Luiz e você está no canal Mergulhando na Bíblia, um canal feito para você. E hoje nós vamos estudar a lição da Escola Dominical, a lição de número 3, que tem por tema Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Ruth, no capítulo 1, do versículo 6 ao 8, e no versículo 14 ao 19. O tópico 1 diz assim, a proposta de Noemi. Subtópico 1, uma crise em família. Então, primeiro, nós temos que entender uma coisa. A crise, ela vem para qualquer família, independente de ser da sua religião, não interessa. Ela vem para todos, então nós temos que ter isso em mente. A crise não é por causa de A de B, ela vem para qualquer família. E nome é uma coisa que significa também identidade. Então, se você tem o seu nome vai indicar a sua identidade. E todos nós somos reconhecidos pelos nomes que temos. O chefe da casa, Elimeleque, o marido de Noemi, que o nome dele, Elimeleque, significa meu Deus é rei, não usou o significado do seu nome para agir de acordo. Pois bem, ao sair de Belém, numa época de fome, ele deveria ter consultado ao Senhor se era para ele sair daquele lugar. Ele tinha que esperar, consultar a Deus e esperar a resposta do Senhor. E não sair sem direção, sem uma orientação de Deus. Ele não agiu de forma errada. Afinal, ele era o provedor da família. Então é justo que ele tivesse que procurar alimentar a sua família, colocar o sustento na mesa da sua família. Então o erro dele não foi ele querer trazer alimento para sustentar a sua família. O erro dele foi a sua decisão de não consultar ao Senhor. Porque as provas, elas são para nós passarmos. E não adianta você tentar fugir da prova. Ela vai te acompanhar. Se você está passando prova num determinado lugar, não adianta você querer ir para outro lugar, fugir da prova. A prova, ela vai junto com você. Os seus dois filhos, os dois filhos de Elimeleque, o mais velho se chamava Malom e o mais novo, Quilion. Malom significa adoentado e Quilion, aquele que está definhando. Talvez você pense, mas que pai iria colocar esses nomes em seus filhos? Um adoentado e o outro aquele que está definhando. Pois bem, nós precisamos entender uma coisa. Era costume daquele povo colocar o nome no filho de acordo com as coisas que estavam acontecendo na nação no momento do seu nascimento ou o que estava acontecendo com a pessoa. Quer ver um exemplo? A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 35, versículo 17 e 18, da seguinte maneira: E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: Não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que saindo-se também a alma, e ela morreu. E chamou o seu nome Benoni, mas o seu pai chamou Benjamim. Então veja, aqui nós estamos falando sobre o nascimento do último filho de Jacó. Raquel estava grávida e, ao dar à luz, ela morre no parto. Só que antes de morrer, é dado o nome da criança de Benoni, que significa
filho da minha aflição ou filho da minha dor. Então veja, a criança não teve culpa da sua mãe morrer no parto, mas foi lhe dado o nome por causa da situação que estava acontecendo naquele momento. Só que Jacó, ao saber que foi dado o nome de Benoni, filho da minha aflição ou filho da minha dor, ele muda o nome daquela criança. Ele põe o nome daquela criança de Benjamim, que significa filho da minha destra. E também nós temos outro exemplo, quando Israel ele entra em guerra contra os filisteus, e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, que não andavam na presença do Senhor, eles vão para a batalha, eles eram sacerdotes, carregando a arca da aliança. E nessa luta, Israel perde a guerra, Hofni e Finéias são mortos. Quando trouxeram a notícia, Eli, a Bíblia diz que ele estava gordo e já não enxergava direito, ele cai do banco, quebra o pescoço, olha quantas desgraças. E uma das suas noras, ela estava grávida. E quando ela recebe aquela notícia que Israel perdeu a guerra, que os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos, e que a arca da aliança tinha sido levada embora para a terra dos filisteus, ela entra em trabalho de parto. E ali também nasce o seu filho. E ela põe o nome naquela criança, que também não teve culpa de nada, de Icabô, ou Icabod, que significa foi-se a glória de Deus, ou a glória de Deus foi embora, fazendo uma referência à arca da aliança que tinha sido levada pelos filisteus, ok? O subtópico de número 2 diz assim: tirando força da fraqueza. Uma coisa que nós precisamos saber é que nós não sabemos quando virá o mal, o dia mal sobre nós. Por isso é importante estarmos sempre nos fortalecendo em oração e nos colocando debaixo das potentes mãos do Senhor. O crente que tem depósito com o Senhor, e esse depósito que eu estou falando aqui não é financeiro e muito menos material, mas sim, é um depósito espiritual. No momento das adversidades, ele consegue ficar firme. Ele não fica se vitimando, sabe? Ele não fica se vitimando, ele não fica choramingando, contando as suas lamúrias para as pessoas, esperando que alguém tenha compaixão da sua vida, tenha compaixão da situação que ele está atravessando. Muito pelo contrário, ele está fortalecido no Senhor, porque antes de vir os dias maus, ele orou, ele esteve na presença do Senhor, ele fez aquilo que agradou o Senhor, porque ele sabe em quem tem depositado a sua esperança. E no momento de fazer esse resgate, ele faz como Ezequias. Ele vai conversar, não com as pessoas, não vai chorar com as pessoas, mas ele vai conversar com aquele que verdadeiramente tem resposta e pode nos ajudar de qualquer situação difícil. O que Ezequias fez? Ezequias ele disse o seguinte: quando o profeta Isaías foi até Ezequias e falou para ele: olha, põe a tua casa em ordem, porque morrerás. Ezequias ele olha para a parede e faz o seguinte: ó Senhor, lembra-te de como eu tenho sido honesto e sincero contigo, e como procurei obedecer a tudo o que tens dito. Ou seja, Ezequias, ele fez esse depósito ao Senhor, e agora ele estava resgatando esse depósito. Agora ele estava conversando com o Senhor, mostrando para o Senhor como ele tinha sido fiel e procurado andar na presença do Senhor. É claro que o Senhor, ele sendo onipresente, onisciente, onipotente, ele sabia disso tudo. Mas Ezequias ali, ele
pôs a sua fé em ação, mostrando para o Senhor que ele tinha feito tantas coisas, que ele tinha depositado no Senhor. E aquela sua fé de depositar no Senhor, ele tinha esperança de que o Senhor poderia fazer alguma coisa para ele. E essa passagem se encontra em Isaías capítulo 38, versículo 2 e 3. E foi o que o Senhor fez. O Senhor, ele dá uma ordem a Isaías, quando Isaías ainda estava no pátio do palácio, e o Senhor fala para Isaías, Isaías, volta lá, porque eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para Ezequias. E foi também o que Noemi fez. Ela não se deixou ser derrotada pelas perdas. Então veja que Noemi estava numa terra distante, numa terra estrangeira, em Moabe. Ela perdeu seu esposo Elimeleque, ela perdeu seus 2 filhos, Malom e Quilion, mas ela não se deixou ser derrotada por essas perdas. E o que ela fez? Ela ficou chorando, ela sentou e começou a chorar, a contar a sua dificuldade para as suas noras? Não. Simplesmente ela teve uma decisão. Ela voltou para Belém. Por quê? Porque muitas são as misericórdias do Senhor. Então, quando nós estamos passando por um momento difícil, devemos sim clamar ao Senhor e, antes de tudo, depositar também no Senhor. E quando vier o tempo difícil, nós podemos fazer esse resgate, porque as misericórdias do Senhor são muito grandes para a nossa vida. O subtópico de número 3, sem manipulação emocional. Quando Noemi, ela fica sabendo que o Senhor tinha visitado o seu povo, ela decide voltar para Belém, mas ela não faz nenhuma chantagem ou manipulação para que as suas noras a acompanhassem. Ela não falou para as suas noras, olha, eu estou sozinha, eu já estou com uma certa idade, o que será de mim sozinha voltando para Belém? Ah, se vocês pudessem voltar comigo, ah, se não sei o que, ah, se não sei o que lá. Não. Noemi, ela não fez nenhuma chantagem e nenhuma manipulação. Muito pelo contrário. Entendendo que elas teriam mais condições de refazerem as suas vidas ali na terra de Moabe, ela pede para que elas permaneçam naquele lugar. E veja que interessante, mesmo ela tendo que ir para a sua terra, uma terra distante, ela se preocupa com a segurança das suas noras. Ora, os seus filhos já estavam mortos. Ela não precisava ter mais nenhuma consideração com Orfa e com Ruth, que eram as suas noras. Mas ela mostra uma tremenda preocupação. Ela não diz, ficam aqui vocês que eu vou embora. Não. Noemi, ela fala o seguinte para elas, olha, voltem para a casa de seus pais. Olha que interessante, olha que papel bonito de Noemi, se preocupando com aquelas que foram as suas noras. Orfa, ela decidiu voltar, mas Ruth decidiu acompanhar Noemi. Entenda uma coisa, você nunca, ou seja, você não precisa ser uma pessoa manipuladora para que as pessoas estejam ao seu lado. Pelo contrário, as pessoas irão se afastar de você se você for uma pessoa manipuladora, uma pessoa que faz chantagem. Quando você se aproxima de Deus e se torna uma pessoa agradável, uma pessoa alegre, uma pessoa que tem uma boa conversa, sem dúvida nenhuma, as pessoas irão desejar estarem perto de você. Então, seja uma pessoa agradável, seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa positiva. Não seja aquela pessoa que tudo que acontece você fica chorando, você fica se lamentando,
fazendo chantagem ou manipulando as pessoas, não. Transmite a esperança que há em você no seu Deus. Aí as pessoas vão se sentir atraídas e vão querer estar perto de você, porque as pessoas vão comentar: olha, aquela pessoa ali, aquele irmão, aquela irmã, mesmo atravessando momentos difíceis, eles estão sempre alegres, eles têm sempre uma palavra de conforto e de fé e esperança para nos entregar. O tópico de número 2 diz assim: a convicção amorosa de Ruth. Subtópico 1: uma amizade provada e aprovada. As circunstâncias apontavam para o fim de um relacionamento. Porque tudo que aconteceu ali com a morte de Elimeleque, com a morte de Malom, com a morte de Quilion, tudo apontava para o fim. Tudo indicava que Noemi iria voltar para a terra de Belém e Ruth e Orfa iriam ficar na sua terra, na terra de Moabe. Mas foi exatamente nesse momento que a força do sentimento prevaleceu. Foi exatamente nesse momento que Ruth, ela não acompanhava Noemi por aquilo que ela poderia lhe oferecer. Ruth, ela não era uma pessoa que estava junto com Noemi somente por interesse. Não. Essa não era a motivação na vida de Ruth. A amizade verdadeira, irmãos, ela vai muito além das dificuldades e diferenças que a relação possa enfrentar. Não importa qual seja as circunstâncias, um verdadeiro amigo estará sempre presente para estender a sua mão. Não interessa o problema, não interessa as circunstâncias. O verdadeiro amigo, ele vai sempre estar ali, para estender a mão para você. E Ruth sabia que Noemi não poderia lhe conceder a felicidade de reconstruir uma família. Mas apesar disso, ela continuou ao seu lado, porque um amigo verdadeiro abre mão de seus sonhos para apenas ver um sorriso no rosto de alguém especial. Então, o verdadeiro amigo, ele não é interesseiro. Um verdadeiro amigo, ele não ajuda a pessoa esperando ter algo em troca. Não, ele se dá, porque ele é um verdadeiro amigo. Subtópico de número 2. Amizade na adversidade. Provérbios, capítulo 17, versículo 17, diz assim: um amigo ama em todos os tempos, mas na adversidade nasce um irmão. Uma verdadeira amizade não se acaba em tempos de adversidade. Muito pelo contrário, ela se fortalece. E Ruth foi uma verdadeira amiga de Noemi, no momento de solidão em que Noemi estava só, já com a idade avançada. Ruth ficou ao seu lado. Então, o verdadeiro amigo, ele não está presente na sua vida nos momentos de festas, nos momentos em que você está comemorando algo, no momento em que você está proporcionando algo para ele. O verdadeiro amigo, ele se apresenta no momento de uma enfermidade que você está passando. O verdadeiro amigo, ele se apresenta no momento em que você está desempregado, no momento em que você está passando um problema difícil. Aí sim, é nesse momento que o verdadeiro amigo, ele se apresenta na sua vida. Subtópico de número 3. Um amor prático. Ao chegar em Belém, Ruth arregaçou as mangas e foi trabalhar no campo. Para quê? Para prover o seu sustento e também o sustento da sua sogra, de Noemi. Muitos falam que amam, mas não praticam esse amor. Mais importante que falar que ama é demonstrar com obras.
Com essa atitude, Ruth mostrou que amava Noemi, não só com palavras, mas também com cuidado e prática. Eu costumo dizer que falar até papagaio fala. Agora, você ficar dizendo que ama, que ama, que ama, isso não quer dizer nada. O verdadeiro amor, ele se apresenta na prática. É quando você se doa para a pessoa. Foi o que Noemi, foi o que Ruth fez. Ela não somente foi com Noemi para a terra de Belém, mas chegou lá, ela foi trabalhar para o seu sustento e o sustento da sua sogra Noemi. O tópico de número 3. A convicção da mulher. O teu Deus é o meu Deus. Subtópico 1. Uma fé fervorosa. Uma vez que Ruth, ela decidiu servir ao Deus de Noemi como seu próprio Deus, ela abandonou todo o costume do povo moabita, mostrando assim uma verdadeira transformação, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. E isso lhe rendeu um bom testemunho. É impossível, irmãos, uma pessoa que recebe Cristo em sua vida e tem o Espírito Santo morando em si, continuar levando a vida que levava no passado. Paulo, escrevendo aos 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando Ruth ela fala para Noemi, olha, o seu Deus será o meu Deus. Ali ela já começou a abandonar, ali ela já abandonou os costumes dos moabitas, os deuses pagãos dos moabitas. Ela se dedicou, ela se entregou de corpo, alma e espírito ao Deus de Noemi. E é o que acontece hoje. A pessoa, quando aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e tem o Espírito Santo morando dentro de si, não tem como, irmãos, é impossível uma pessoa dessa continuar levando a vida que levava no passado. Há uma transformação. E essa transformação não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. O subtópico 2. Uma fé que inspira. Aqui eu quero destacar o poder do testemunho. Ruth era uma moabita, habitava num lugar idólatra e pervertido. Por que então ela teve uma fé fervorosa no Deus de Israel? Com certeza por causa do bom testemunho de Noemi, que mesmo habitando em terra estranha, não se corrompeu, não adorou os deuses dos moabitas. Continuou, mesmo estando longe, mas com a sua fé no Deus de Israel. E creio que ela contava para as suas noras todas as maravilhas que Deus fez no Egito, de como deu Canaã para o seu povo. E isso fez com que a chama da fé acendesse no coração de Ruth. E aqui vai um conselho. No mundo que vivemos hoje, dominado pela tecnologia, por celulares, internet, tire um tempinho do seu tempo. Olha que interessante. Tire um tempinho do seu tempo, porque nós falamos que não temos tempo para algumas coisas, mas sempre arrumamos tempo para outras. Então, o conselho vai: tire um tempinho do seu tempo, chame o seu filho, senta com ele e conte para ele as maravilhas que esse Deus tem feito na sua família. E com certeza absoluta que eu vou te dizer agora, a mesma chama que ardeu no coração de Ruth vai também arder no coração dos seus filhos.
O subtópico de número 3 nos diz assim: sensibilidade sob liderança. É muito importante o trabalho e a participação das mulheres na igreja. Por isso que nós vemos em qualquer evento na igreja, a maioria são mulheres. Seja no culto de oração, seja na EBD, na visita nos lares. As mulheres estão sempre ali, dispostas. As mulheres estão sempre ativas. As mulheres estão sempre fazendo a obra do Senhor com afinco. As mulheres sempre tiveram essa sensibilidade de se achegarem mais ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e eu te espero na próxima aula, na lição de número 4, isso é, se a trombeta não soar até lá.